Tá bom. Agora aqui vamos dar uma olhadinha na redenção de Cyberpunk 2077. Do canal Cyberpunk New Hell. 2077 cravou seu nome na história como um dos lançamentos mais polêmicos de todos os tempos. Um jogo que foi anunciado pela primeira vez em janeiro de 2013 mostrava uma mulher com vários implantes em um mundo futurista sendo baleada e o tiro passando de raspão em sua pele cheia de cromo. Naquele momento, um hype absurdo foi criado. A Sim. expectativa em cima de Cyberpunk era algo que poucos jogos haviam conseguido em sua história, e conforme o tempo foi passando, novos anúncios foram aparecendo e promessas muito ambiciosas começaram a ser feitas pela própria CD Projekt Red. Talvez o Cyberpunk seja um daqueles lançamentos onde a indústria aprende o que não fazer quando lançar um jogo. A gente já viu outros exemplos, como a Ubisoft com o lançamento de Watch Eu jurava que ele tava segurando um sorvete, pô. Dogs, mas no caso do Cyberpunk, o bagulho foi muito mais cabuloso. Promessas mais do que ambiciosas, adiamentos, pressão de investidores e um dos lançamentos mais decepcionantes da história. Hoje, nós vamos adentrar o caos que foi Cyberpunk 2077 e também vamos entender como que foi a sua redenção. Boa. We lost everything. We had to pay the price. Yeah, we lost everything. We had to pay the price. Se você acompanha o mundo de jogos de perto, você provavelmente já tá careca de saber as polêmicas que envolvem esse jogo. E com certeza, um dos motivos principais desse jogo ser considerado um grande fracasso foram as promessas que foram feitas pra ele. Então eu vou Sim. ser bem breve em relação a isso. As grandes promessas feitas para Cyberpunk 2077 foram as seguintes. Uma enorme variedade de NPCs onde os mesmos teriam uma rotina e uma inteligência artificial jamais vista em um jogo. A promessa era de um mundo onde ele existiria independente de você e os NPCs teriam sua própria vida e rotina, Sim. onde também foi prometido que você podia interagir com qualquer um. Um sistema de polícia avançado onde você seria perseguido dependendo da gravidade do crime que você cometeu. O jogo prometia te colocar em perseguições mirabolantes, onde você teria uma inteligência artificial que não iria facilitar a sua vida e que os policiais iriam te caçar com muita força. Também foi prometido o sistema de suborno e muito mais em relação a isso. O sistema de background do seu personagem era para ser algo muito complexo que iria afetar diretamente em como você joga o jogo. Em trailers, a CD Projekt mostra como seria avançado esse sistema de background pro seu personagem. Você poderia escolher de Falavam até que, tipo, dependendo da escolha do, por exemplo, o lugar que você nasceu, os personagens te tratariam diferente. onde você veio, traços das suas personalidades e que graças a esse sistema você iria ter um fator replay gigantesco, já que cada vez que você criasse um personagem com um background diferente, a história e o mundo iria tomar rumos diferentes, onde você realmente podia moldar o mundo e a história ao seu redor. A possibilidade de hackear absolutamente tudo no jogo também foi prometida em trailers pela CD Projekt. Em vários trailers do jogo existem demonstrações do que você poderia fazer com esse sistema de hacking de Cyberpunk. Em alguns momentos mostravam cenas onde você realmente podia usar esses sistemas de uma forma imersiva, como por exemplo inserir um cabo bem no meio da entrada USB do seu inimigo e conseguir acessar suas informações direto da sua cabeça. Isso com certeza traria uma grande imersão e sem dúvidas iria revolucionar esse tipo de sistema em jogos. Uma experiência RPG imersiva mais profunda do que The Witcher 3. Esse é exatamente o título de uma matéria sobre as promessas para Cyberpunk. Todo mundo sabe que The Witcher 3 foi um marco no mundo dos jogos e que seu mundo e o carinho que foi colocado para criar aquela obra-prima foi gigantesco. Sim. Jogo em si que foi criado pela própria CD Projekt Red, desenvolvedora do tão aguardado Cyberpunk. Então, quando ela promete que seu novo título será até mais profundo e imersivo do que The Witcher 3, a expectativa com certeza foi lá nos altos das colinas de Kaer Morhen. A customização de personagem foi algo que foi extremamente bem vendido pela CD Projekt. De acordo com matérias que você encontra na internet, o sistema de criação de personagem foi prometido ser simplesmente o mais próximo que já chegamos de uma representação humana. Esse jogo seria a descrição da perfeição, pô. Seria um GTA mais perfeito que o GTA. Mas Em um videogame.
E o que Não caralhos isso significa? Significa, meu caro amigo, que o sistema de criação que eles prometeram seria capaz de te dar uma liberdade tão grande pra mexer na fisionomia do seu personagem que você poderia mudar absolutamente tudo. O tamanho dos seus olhos, o tamanho dos seus peitos, o tamanho da sua rola e também o formato e se você era portador de fimose ou não. Basicamente, era prometido uma criação de personagem pica das galáxias que você jamais viu antes. E bom, meus amigos, essas foram algumas das promessas que a CD Projekt fez para Cyberpunk. E conforme o tempo foi passando, mais promessas e mais declarações foram feitas. Como, por exemplo, a declaração de que esse jogo iria rodar muito bem em consoles de antiga geração, o que a gente sabe que não foi o caso. Não aconteceu. Sério, olha que porcaria, olha. Isso é uma porcaria. Absolutamente todas essas promessas que foram feitas para Cyberpunk 2077 não foram entregues. Sim, todas essas que eu citei não estavam no produto final no dia... Mentira. Fazer a fimose no instrumento estava, tá? Dia 10 de dezembro de 2020. E bom, o resto vocês sabem. CD Projekt, o que vocês fizeram, mano, com essa bosta, mano? Pô, vocês tinham tudo na mão pra fazer um jogo e vocês destruíram tudo que vocês podiam fazer, né, mano? Sim. O nível de putaria que a CD Projekt fez foi acima de qualquer coisa que eu já tinha visto na minha vida. Tipo, por mais que ela buscasse o crédito... Não, David superou Jones EA, ficou superou puto na Ubisoft, época, nunca, tá? Eu lembro. nem EA e Ubisoft... Que isso, mano? Ele tá voando. Eu acho que ele não consegue sair dali. Eita, foi mal. Caralho, foi mal mesmo, você tá dentro do chão, tia. O caos foi instaurado nos escritórios da CD Projekt. A onda de hate que o lançamento de Cyberpunk causou foi algo que afetou muitos desenvolvedores, coisa que foi dita por um deles em entrevistas recentes. E bom, quando você lança um jogo nesse estado e as pessoas rejeitam, qual seria a coisa certa a se fazer? Consertar a porra do jogo. E foi exatamente isso que eles fizeram. O Cyberpunk recebeu atualizações e patches de correção durante todos esses anos que passaram. Patches esses que o objetivo principal era consertar os bugs que estavam presentes. E não era pouco não, tá? Eu acho que na época que saiu, já saiu com um patch de não sei quantos gigas. Aí depois veio outro patch de 20 e tantos gigas. Eu tava acompanhando tudo no vídeo do Mago, né? O Mago sempre postava puto com a CD Projekt. CD Projekt com a empresa do Cyberpunk. Pô, mano. Mas eu fico feliz de eu não ter um computador bom na época pra eu jogar esse jogo. E agora eu vou poder ter uma experiência totalmente nova jogando ele. E agora ele tá, ó, dizem que tá fino do fino. Desde o lançamento. E em 2022 foi quando as coisas começaram a mudar. Nesse ano o jogo se consagrava como o 10º game com mais jogadores simultâneos na Steam. E talvez a percepção começou a mudar nessa época. A aceitação de que agora o jogo estava bem melhor naquele momento era algo que era inegável, até porque realmente estava. Mas as coisas de fato começaram a mudar quando foi anunciado a atualização 2.0 para o Cyberpunk 2077. E essa atualização seria responsável por mudar e trazer uma nova cara para o jogo e para os seus sistemas. E quando chegou, eles finalmente cumpriram uma promessa. A atualização 2.0 junto com a DLC Phantom Liberty foram responsáveis por reviver esse jogo, por trazer esse jogo num patamar onde ele realmente merecia. Então, no final das contas, o que essa atualização melhorou e trouxe pro jogo? A primeira mudança foi no sistema de habilidades. Nas versões anteriores, uma das reclamações dos jogadores era que a antiga árvore de habilidade tinha muitas skills passivas. Skills essas que não afetavam diretamente na gameplay. Você tinha muitas habilidades que você, por exemplo, aumentava o seu dano, aumentava o dano crítico ou a velocidade de alguma coisa. Mas com a nova... Ou seja, basicamente isso daí é preguiça do desenvolvedor de fazer algo legal, né? Que basicamente, vamos fazer o que pra ter na árvore de habilidade? Só aumenta aí 20% da força dele. É fácil, no código é fácil de fazer e tal. Na árvore de habilidade, você tem muito mais skills que afetam diretamente na gameplay.
e isso permite que várias builds diferentes sejam criadas de acordo com o estilo de gameplay que você gosta. Pode ser armas brancas, fuzis, pistolas, facas de arremesso e muito mais. Essa parte do jogo foi muito aprimorada e esse elemento de RPG ficou muito mais presente na gameplay, muito mais que as versões antigas. E isso nos leva diretamente para a próxima mudança, que são os implantes. O sistema de implante foi completamente reformulado e, diferente das versões anteriores, elas cumprem um papel muito mais presente agora. Junto com a nova árvore de habilidade, agora você pode combinar implantes específicos do tipo de build que você tá fazendo. Por exemplo, se você tá focando seus pontos de habilidade em moral, porque talvez você esteja montando uma build de arremessáveis, por exemplo, existem vários implantes que combinam direto com essa árvore de habilidade, e isso pode te dar muito bônus e fazer suas builds se tornarem mais OP e mais complexas. E tudo isso foi uma mudança muito positiva, já que os implantes são uma parte muito importante da lore daquele mundo que a gente foi inserido. E agora eles têm muito mais utilidades e formas de usar. Montar sua build usando as roupas se tornou completamente obsoleto. E as roupas foi outra coisa que eles mudaram também. Legal. Nas versões anteriores de Cyberpunk, as roupas eram as principais responsáveis por te dar armadura e outros atributos importantes pro seu personagem. E isso era muito zoado, pra falar bem a verdade pra você, tá ligado? Porque em prol de você fazer o seu personagem ficar mais forte e você ter mais atributos, você era obrigado a montar um look completamente aleatório com as melhores roupas que você achava em questão de atributos. E essas roupas muitas... Aí eu acho foda que deveria ter pelo menos alguma forma de passar, por exemplo, o status de uma roupa pra outra. Que aí ficaria clean, né? Você tá com o status que você quer, com a roupa que você quer. Mas eu acho que não tinha isso, né? Às vezes não combinavam em nada, então seu personagem ficava parecendo um imbecil. Um imbecil querendo pagar de foda da moda. Seu personagem ficava feio pra caralho e você não tinha liberdade nenhuma pra montar o visual. É claro que antes mesmo da atualização 2.0, eles adicionaram uma opção onde você podia montar trajes. E dessa forma você podia equipar qualquer roupa que não ia afetar o visual do seu personagem que você setou nesse traje. Mas agora, com a atualização 2.0, as roupas se tornaram completamente estético, como deveria ser desde o começo. Existem algumas roupas específicas que ainda dão algum tipo de atributo pro seu personagem, como um colete balístico, por exemplo, que vai te dar um pouco de armadura, ou um óculos que ajuda na hora de mirar e tudo mais. A mudança no sistema de roupa foi um acerto essencial que deveria estar desde a versão 1 do jogo. Agora, uma coisa que deixou a gameplay muito melhor do que antes foi as mudanças no sistema de carros do jogo. A opção de customização do seu carro ainda é bem ruim. Não tem como você mudar nada além da cor agora, mas em questão do combate e dirigibilidade, isso melhorou muito. Você já Agora viram você... um carro moderno lançou, sei lá, ano passado, super caro, que ele pode mudar de cor a hora que você quiser com um controle remoto, igualzinho que mostrou aí no Cyberpunk. Eu vi isso, cara, eu fiquei impressionado. Pode Achei atirar foda. de dentro do seu carro e também usar carros que tenham armas embutidas e fazer combates de veículos, que também te permite combater de uma forma melhor a polícia do jogo. Será que eles arrumaram também a questão da colisão dos carros? Que a colisão em si no Cyberpunk não existia no lançamento. O carro barroava no outro, não tinha nenhum tipo de destruição, não acontecia nada. Será que isso foi arrumado? Que foi outra coisa que teve um rework muito bom. Eu nem preciso falar o quão ruim era a polícia nas versões anteriores. Era simplesmente uma piada e não tinha graça nenhuma. Os policiais spawnavam atrás de você e isso era completamente ridículo. Mas agora é o completo oposto. A polícia te persegue, ela tenta te matar e as perseguições ficaram muito mais interessantes do que antes. Porque agora realmente existe uma consequência pelos seus atos na cidade de Night City. Se você sair matando todo mundo, a polícia vai vir forte atrás de você, meu nobre. E bom, existem várias coisas que eles mudaram nessa atualização 2.0, mas essas que eu citei foram pra mim as que tiveram mais impacto e que foram as mais importantes, porque foram mudanças que realmente precisava muito, eram muito necessárias. E claro, a gente não pode deixar de mencionar a grandiosa DLC Phantom Liberty que chegou junto com essa atualização. A DLC muito boa, tá? é fantástica e algo que eu
sempre amei muito nesse jogo é o storytelling. E a Phantom Liberty, pra mim, é o ápice disso tudo. A DLC traz personagens maravilhosos, uma história envolvente e também traz novos finais pro jogo base. Pra mim, essa atualização junto com a DLC foram responsáveis por trazer esse jogo no patamar onde ele deveria estar desde o começo, se fosse feito da maneira correta, que é no Olimpo dos videogames. Cyberpunk, pra mim, é um ótimo jogo que merece o seu reconhecimento. Interessante. Redenção. Mas, rapaziada, mesmo com todas essas mudanças que foram implementadas na atualização 2.0, vocês puderam perceber que mesmo assim, aquelas promessas que foram feitas antes do lançamento do jogo nunca foram implementadas. Talvez a lição que foi aprendida pela CD Projekt com esse lançamento desastroso foi que na próxima vez eles precisam tomar mais cuidado com o que eles prometem. Você prometeu o mundo para os seus jogadores e não entregar nem a metade disso. Não, metade nada, não entregou um terço. E eu, quando falaram do Cyberpunk, eu pensei que, pô, vai chegar pra competir com o GTA. GTA vai ter finalmente, de novo, né, depois de Watch Dogs, aquela mentira, vai ter finalmente um concorrente à altura que vai poder até passar ele. Porra, vai ser foda, o mundo vai ser vivo, vai ter questão de RPG, eu vou poder customizar meu carro, vou ter uma segunda vida dentro do Cyberpunk, papapá. Pô, chegou o jogo, cara. O jogo pior do que um GTA San Andreas, pô, do PlayStation 2, que é isso? Preferia muita vez pegar um emulador do PlayStation 2, jogar o mundo de GTA do PlayStation 2, que eu me sentia num mundo mais vivo do que na porra do Cyberpunk. É a receita perfeita pro fracasso, porque basicamente você tá contando uma mentira pro seu público. E ninguém gosta de ser enganado. Mas apesar de toda essa polêmica envolvendo esse jogo, pra mim, eles fizeram a coisa certa. Vocês estão confiando na CD Projekt Red para o The Witcher 4? Que eles já prometeram, já estão desenvolvendo. Vocês acham que vai sair bom ou vai sair que nem o Cyberpunk? Eles consertaram o jogo. Várias empresas por aí que também são conhecidas por lançar jogos nesse estado, muitas vezes acabam simplesmente abandonando o jogo e declarando apenas como um fracasso. Mas a CD Projekt foi pelo caminho correto. Primeiro eles admitiram o erro e pediram desculpa por lançar o jogo dessa forma, e depois eles colocaram a mão na massa para lançar atualizações e tentar consertar essa bagunça que eles fizeram. E eles conseguiram atingir isso. Eu sempre amei o Cyberpunk desde o dia do seu lançamento. Ele foi o primeiro jogo que eu comprei no lançamento na vida, e você nesse momento pode estar olhando para mim falando que otário. E desde quando eu abri o jogo pela primeira vez, eu fiquei completamente fascinado por aquele mundo que eu fui inserido. Eu amei aqueles personagens, eu amei aquela história. Esse jogo fez eu sentir emoções e fez eu me importar com ele. E eu acho que isso é coisa de um ótimo jogo. Mas mesmo que eu sempre amei o Cyberpunk, eu também acredito que todas as críticas feitas no lançamento desse jogo foram justas. Nós, como consumidores... Pô, o vídeo do Tucas eu nunca assisti. Eu sempre vi ele comentando em outros vídeos o quanto ele odiou o Cyberpunk. Mas eu vou ter que assistir esse vídeo. A gente precisa mostrar a nossa indignação quando uma empresa faz uma palhaçada dessa. Quando essa empresa mente na nossa cara e entrega um produto que não tem nada a ver com que... Pô, meu querido Niel Hell. Pô, cara, tenta usar menos fundo branco, cara. Porque normalmente as pessoas assistem no computador, pelo menos, com a tela muito perto no celular, pô. Fundo branco acaba com a visão. Foi prometido. O nosso trabalho é demonstrar a nossa insatisfação. E no caso do Cyberpunk, todo aquele hate que foi causado no seu lançamento, na minha opinião, foi de uma forma justa. E todo mundo tinha motivos válidos para reclamar. Isso é fato, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que reconhecer o trabalho que foi colocado para tentar arrumar essa bagunça. Sempre quando se fala do desastre que foi Cyberpunk, para mim o culpado disso tudo sempre é os executivos, porque são eles que tomam essas decisões de merda e que normalmente trazem prejuízos para suas empresas. E os coitados desenvolvedores pagam o pato por isso. Mas depois de quase 4 anos do lançamento, as coisas mudaram pro Cyberpunk. A redenção é algo real
e que de fato aconteceu. Recentemente saiu uma notícia de que o Cyberpunk atingiu uma aprovação de 95% nas análises da Steam. As pessoas estão amando esse jogo e isso se deve ao esforço dos desenvolvedores para tentar arrumar e trazer coisas novas. E talvez com toda essa polêmica, tudo isso que a CD Projekt passou sirva de lição para um futuro título, para que todos esses erros não sejam cometidos de novo. Ótimo vídeo do canal Niel Hell. Não era inscrito, vou me inscrever, já deixei o like. Quem puder, vai lá deixar o like também. Vamos aproveitar, dar uma olhadinha aqui. Como é que tá o Cyberpunk? Na promoção ele fica por 100, né? Fica um 100zinho, tá 200 agora. Não, pra mim não vale a pena. A Ultimate é o que vem com... Já vem com... Vem com a DLC? Vem com a DLC. Pô, se com a DLC ficar pelo menos uns 180, não passar de 200, eu posso até comprar numa futura promoção. Eu quero muito jogar o Cyberpunk. O problema é que pro meu bolso ainda tá muito caro. Mas ótimo vídeo.